Enquanto aguardava seu batismo no rio Mono, em Togo, Kossi se abaixou para pegar uma velha escultura de madeira. Sua família havia adorado aquele objeto por gerações. Agora, eles observavam enquanto ele jogava a imagem em uma fogueira preparada para a ocasião. A partir daquele momento, ele não mais sacrificaria aquele Deus feito de madeira. No Ocidente, a maioria dos cristãos pensa nos ídolos como metáforas para o que eles colocam no lugar de Deus. Em Togo, no oeste da África, os ídolos representam deuses literais que devem ser apaziguados com sacrifícios. A queima de ídolos e o batismo fazem uma declaração corajosa sobre a lealdade de um novo crente ao único Deus verdadeiro. Hoje vamos refletir sobre o batismo e a nova vida em Cristo através do Espírito Santo. Para nos ajudar neste assunto, preparamos um guia de estudo do episódio de hoje. Para ter acesso a ele, escaneie o QR Code que aparece para você agora ou visite o nosso website estaescrito.ca. Começa agora o Está Escrito. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está Escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. O batismo é um testemunho público da nossa convicção de seguir a Jesus e é parte integral da vida e da fé do cristão. O batismo move o coração do crente em direção a um relacionamento mais próximo com Cristo. O batismo marca uma escolha, uma transição no coração do crente. É o início de uma jornada intencional, de uma vida profundamente transformada. Muitos dos batismos na Bíblia acontecem quando alguém entregava seu coração a Jesus. Seus corações eram convertidos e eles queriam declarar publicamente seu desejo de seguir e acreditar nele. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar, submergir, tornar completamente molhado. Sendo assim, o batismo bíblico envolve o crente sendo completamente imerso na água e, em seguida, imediatamente trazido de volta para cima. Esse movimento de submeter, de submergir na água e depois ressurgir, simboliza a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. Quando alguém sai da água, ele é simbolicamente ressuscitado para uma nova vida em Cristo. É uma parte emocionante e importante da vida de um novo cristão. O apóstolo Paulo escreveu: Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo, Jesus, no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Já em Colossenses 2,12 lemos: No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Quando os cristãos são batizados, nós declaramos publicamente nossa fé e obediência a Jesus. Estamos declarando abertamente o nosso compromisso para seguir a Jesus. Estamos basicamente dizendo: eu sei que eu sou um pecador e que preciso de um Salvador e escolho ser seguidor de Cristo hoje. O poder da ressurreição de Cristo começa a operar em nossa vida. Habilita-nos a andar em novidade de vida. Mortos agora para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Testificamos que a única esperança de vitória sobre a velha natureza se encontra na graça do Salvador,
ressurreto, que nos providenciou uma nova vida espiritual por intermédio do poder energizante do Espírito Santo. Essa vida nova nos eleva a uma plataforma mais elevada de experiência humana, concedendo-nos novos valores, aspirações e desejos que focalizam a submissão a Jesus Cristo. Somos novos discípulos de nosso Salvador e o batismo é o sinal de nosso discipulado. Quando lemos sobre os batismos do Novo Testamento, encontramos 3 aspectos importantes. Primeiro, a crença no Evangelho. Então, os que aceitaram a sua mensagem foram batizados e naquele dia foram acrescentadas a eles cerca de 3.000 pessoas. Aqueles que ouviram as boas novas e acreditaram nelas foram batizados, demonstrando sua fé em Jesus Cristo. Segundo, a confissão dos pecados. E toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O batismo era precedido pela confissão dos pecados, um ato de humildade e arrependimento diante de Deus. Terceiro, o arrependimento do crente. Pedro lhes disse: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O batismo era o resultado do arrependimento e da decisão de seguir a Jesus, recebendo o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Essa jornada de fé e transformação, revelada nos batismos do Novo Testamento, nos inspira a buscar uma vida de obediência a Deus, confessando nossos pecados e nos entregando a Cristo, para que Ele possa nos purificar e encher-nos com seu Espírito. Como parte de permanecer em Cristo e abraçar a graça que Ele nos oferece, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, a viver nossas vidas da mesma maneira que Jesus viveu enquanto esteve na terra através do Espírito Santo. Quando convidamos Deus para fazer parte de nossas vidas e fazemos bom uso da força que Ele nos oferece todos os dias, o Santo Espírito também haverá mudanças em nosso caráter. Aprenderemos a adotar as virtudes que Deus cultiva em nós. Essas virtudes são às vezes chamadas de frutos do Espírito, que muitas vezes são a evidência observável do Espírito Santo atuando em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em instantes, voltaremos para continuar o nosso estudo sobre o batismo e a vida no Espírito. O Está Escrito Canadá está organizando uma Mission Trip a São Tomé e Príncipe, com as nossas ações de 20 a 27 de julho de 2024. Durante a nossa Mission Trip, você poderá ter a oportunidade de ser as mãos e os pés de Cristo, vindo conosco ou patrocinando as nossas iniciativas nas comunidades locais com dedicação inabalável. Seja fornecendo ajuda essencial, cuidando de crianças, distribuindo Bíblias ou construindo salas de aula ou igrejas, seus esforços farão uma diferença tangível e duradoura na vida das pessoas que estaremos servindo. Esta Mission Trip a São Tomé e Príncipe é mais do que uma simples viagem, é uma oportunidade de ser um catalisador de mudanças, de causar um impacto duradouro e de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você. Venha conosco nessa jornada, viajando conosco ou doando hoje para realizar um profundo impacto na vida daqueles que serviremos em São Tomé e Príncipe. Agende um momento conosco para entender melhor o projeto e explorar como você pode contribuir de forma significativa com essa iniciativa em São Tomé e Príncipe. Doe agora mesmo, clicando no botão Doação em nosso website, estaescrito.ca, e escolhendo o destino de sua doação, Impacto São Tomé e Príncipe. Lembre-se das palavras de Cristo, que ao fazermos o bem a alguém, estamos fazendo ao próprio Cristo. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Faça a diferença hoje. Comprometa-se com o Impacto São Tomé e Príncipe. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Está Escrito Canadá. Nós estamos imersos nessa incrível jornada da série A Bíblia Fácil. E nós temos tido a oportunidade de ter a expertise, a presença do nosso querido professor Leandro Quadros. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Ele vem explicando assuntos incríveis de forma muito clara. E para quem perdeu algum programa, pode voltar a assistir nas nossas mídias sociais. E eu tenho uma pergunta hoje. Não. Me conta, quando foi que você decidiu vir a Jesus, ter um relacionamento com Jesus e foi batizado? Pois olha, Rebeca, eu fui batizado com 17 anos. E como que eu entrei para a igreja? Pois eu vinha vindo de um treino de futebol. Eu estava jogando futebol no sábado de manhã, eu fazia testes para jogar num clube de segunda divisão do futebol gaúcho, e quando eu voltei, eu senti uma vontade enorme de entrar naquela igreja. Aí eu pensei, não, eu não vou entrar, eu estou de bermuda, chuteira, não é? E aí quando eu dei 2 passos para ir embora, algo na minha mente, que hoje eu sei que era Deus, né? O Espírito Santo diz assim, olha, se você não entrar na igreja hoje, você vai se arrepender depois. E aí eu entrei na igreja, aquilo ali me pressionou, entrei na igreja. Naquele mesmo dia, tinha um estudo sobre o batismo. Olha que interessante, o nosso tema de agora. E eu vi que eu não era batizado como Jesus era batizado. E aí eu decidi ser batizado. Óbvio, não me batizaram naquele dia, mas estudaram comigo a Bíblia 3 meses e aí me batizei. E estou aqui hoje. Olha que beleza, né? Tanto querer como efetuar vem de Deus, Vem né? de Deus. Vem Olha de que Deus. benção. E a gente tem a grata alegria de ter novamente conosco o pastor Jefferson. Qual que é o seu sobrenome mesmo? Silva, Jefferson Silva. Jefferson Silva, né? Que benção. Você está atuando na Igreja Brasileira de Toronto. Isso né? mesmo. E se alguém quiser visitar a nossa igreja, como que faz para achar vocês? Pastor, são 3 meios. O primeiro é o presencial. O segundo é pelas redes sociais. A rede social, o Instagram da igreja é adventistas.to ou adventistas.to. Você pode procurar lá. Nosso Instagram é recheado de conteúdos que vão aproximar você de Jesus. E no YouTube também, nosso canal é IASD Toronto. Tudo junto, IASD Toronto. E como você veio conhecer a Jesus e entregou a sua vida a Ele através do batismo? Eu sou adventista de berço, digamos assim. A minha mãe é adventista a longa data. Me batizei em 92. Então sou batizado com 9 anos e muita longa jornada na igreja até aqui. E muito legal aprender sobre a jornada de vocês, cada um com a sua história. Mas para quem está assistindo a gente agora, como que a gente pode definir o que é o batismo? O batismo, se a gente for no Novo Testamento, a gente entende por que as pessoas se batizavam. Primeiro, elas entendiam que aquela mensagem do reino, eles aceitaram aquela mensagem, Jesus Cristo como Salvador, então eles receberam aquela mensagem e aceitaram. Segundo, eles começaram agora a confessar os seus erros, também entendiam que estavam vivendo uma vida errada. E terceiro, decidiu então agora entregar a vida para o Salvador. Então era um processo de alguém que entendia a mensagem que recebia, entendia o contexto de erro que estava vivendo e decidia mudar a vida, se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Então aconteceu o batismo. Exatamente o que o pastor disse em Atos 2, 38, diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo foi criado com base em regras do Antigo Testamento de purificação de objetos por meio da água. E aí o que Deus fez? Para ensinar a importância de uma purificação, de uma forma simbólica, ele estabelece no Novo Testamento o batismo. E João Batista foi aquele profeta ali primeiramente incumbido por Deus de batizar pessoas. Então a pessoa reconhecia que era uma pecadora, acreditava no Messias, e aí, como demonstração desta fé, ela era batizada. E a palavra baptizo, do grego, quer dizer mergulhar. Então não é um batismo por aspersão, não é um batismo por infusão, é o batismo por imersão. E tem que ser assim porque é por meio desse batismo que nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo. Porque Romanos 6,4 fala que nós somos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Então no sepultamento, tirando exceções, é o corpo todo que é sepultado. No batismo é da mesma forma. Então eu celebro a morte
e ressurreição de Cristo no batismo. Eu digo para o mundo o seguinte: eu creio que ele morreu por mim e creio que ele ressuscitou por mim. Muito interessante isso daí. Já que você falou de João Batista, eu tenho uma pergunta aqui. E o pastor Jefferson colocou que o batismo é essa compreensão do reino, o seu estado e essa mudança. Então, por que Jesus foi batizado então? Excelente pergunta. Literalmente para nos dar o exemplo. Teve um momento em que João Batista, quando Jesus se apresenta para João Batista ficou impressionado com aquilo. E João Batista não estava muito afim de batizar Jesus Cristo, né? E aí, diz Mateus 3,13 assim, ó: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João, mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti e vens tu a mim? Então é difícil, né? Como é que eu vou batizar o próprio Salvador do mundo, se eu sou um pecador? Então João Batista, ele questionou de uma forma correta, né? E aí o verso 15 ele responde, ó: deixe assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então Jesus, ele queria dar o exemplo para nós. Além de fazer cumprir toda a justiça de Deus, ou seja, obedecer à vontade de Deus, ele queria dar o exemplo para nós. Se ele, não sendo pecador, se batizou como demonstração de que ele era o Messias, eu, como pecador, tenho que ser batizado para demonstrar que eu o aceito como Messias. Então a gente entende que a gente se batiza imitando Jesus nesse processo. Imitando Jesus. Mas o que a gente precisa fazer para ser batizado? Isso é um processo tão simples, né? Mas que às vezes as pessoas elas têm tanto receio de tomar uma decisão, porque de fato é uma decisão importante. Talvez seja a decisão mais importante que a gente tome na vida, de entregar a vida a Cristo. Alguns entendem que a gente tem que ter muito conhecimento para poder se batizar. E entendendo que o batismo é como se fosse um grau de colação de algum curso, você conhece, tem algum conhecimento, aí você está apto a se batizar. Mas não é isso, é muito mais simples que isso, né? Pela Bíblia a gente entende que basta a gente reconhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida e desejar viver uma vida como um discípulo dele. Agora, batismo é como uma aliança. Uma aliança como um casamento. Eu sou casado há 15 anos. Esse mês completei 15 anos de casado. Parabéns. Muito obrigado. E nessa aliança que eu lembro, no dia que eu me casei, eu prometi para minha esposa algumas coisas. Era cuidar dela, protegê-la, amá-la todos os dias da minha vida. E ela prometeu mesmo. E ela prometeu toda a vida dela me cuidar também. Jesus Cristo no batismo, ele promete para a gente nos cuidar também. É uma aliança que ele faz conosco. Ele promete nos cuidar, nos amar, nos abençoar. E em contrapartida, nós, a noiva de Jesus, o que a gente deveria fazer? Prometer que faria dele o homem mais feliz, o ser mais feliz do mundo a cada dia. E como é que a gente faz isso? Tentando viver aquilo que ele deixou pra gente. A gente só entrega a vida para alguém que a gente conhece, que a gente tem relacionamento. Talvez a gente só aceite e entenda que o batismo é tão importante para minha vida quando eu entender que ele é o meu Salvador e eu tenho um relacionamento com ele dia a dia. Aí eu vou estar apto a conhecer mais ele através da palavra e me preparar para esse dia tão especial. As águas do batismo têm algum poder mágico, né? Porque, nossa, batismo e tal. O que ocorre ali nessa experiência? O que ocorre é o ato de fé. Isso que é importante. A água, ela é um símbolo. É um símbolo de que eu estou sendo purificado pela graça de Deus. Quando eu mergulho nas águas, simbolicamente, eu estou dizendo, eu creio que Cristo morreu por mim. Quando eu sou erguido das águas, estou dizendo, eu creio que Ele ressuscitou por mim. Então, por eu ter a fé, pastor, no simbolismo, no rito que Deus estabeleceu para me comunicar esta verdade, aí eu passo a ter uma mudança. Atos 2,38 diz que em resultado do batismo recebemos o dom do Espírito Santo. Então, quando eu creio em Jesus como meu Salvador e expresso a minha fé e o meu arrependimento dos pecados pelo batismo, eu passo a ter agora uma relação mais íntima com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E aí, a partir dali, ele vai tornar-me uma pessoa melhor a cada dia e, o mais importante, ele vai me preparando ao longo da jornada para o encontro com Cristo quando ele voltar. Bem, interessante que o batismo ele tem que gerar frutos, né? Tem. E os frutos são visíveis. Não há como a gente não perceber essa ação do Espírito Santo como a gente está se relacionando com ele e buscando essa melhoria de vida. O meu casamento tem que notar mudança, meus filhos têm que notar mudança, meus colegas de trabalho têm que notar mudança.
Se em algum momento a gente está se encaminhando em direção à cruz do Calvário e entregar minha vida a Cristo e eu não percebi mudança em mim, talvez não seja a direção correta que a gente esteja indo. E é bom a gente voltar e permitir que o Espírito Santo faça a boa obra, porque Ele está disposto a fazer em nós aquilo que a gente não consegue fazer. Então, o batismo não é necessariamente um canudo que você recebe e agora você se formou, você está pronto para a vida. É só o início. É só o início da jornada, né? Olha que interessante, depois que a pessoa é batizada, aqui em Mateus 28, 19, Jesus dá a ordem, né? Para fazer discípulos, seguidores, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem o verso 20, ó. Ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ordenado. Então, continua o processo de aprendizagem. Só que não apenas de aprendizagem. Nós vamos passar agora por um processo em que nós vamos fazer outros discípulos. Porque ele fala aqui, ó, portanto, ide e fazei discípulos. Por quê? Porque já que eu recebi uma mensagem de amor, seria muito egoísmo da minha parte eu não compartilhar essa mensagem de amor. Tem uma pensadora cristã, Ellen White, que diz que quando eu experimento da água da vida, que é Cristo, eu vou me tornar uma fonte a jorrar esta água para outras pessoas, para molhá-las também com esta água da vida. Então, a partir daí, eu sou um discípulo, eu recebo algum dom espiritual. E aí, ao eu exercitar esse dom espiritual, que são vários, de acordo com 1 Coríntios 12, Efésios 4, por exemplo, eu exercito esse dom espiritual, não importa qual seja, eu trago outras pessoas para Cristo por meu dom, por minha influência, e aí neste processo eu vou formando uma corrente de amor de mais pessoas salvas, e eu vou me fortalecendo espiritualmente para encontrar a Cristo. Então, o batismo é um início só da caminhada cristã. Ele não pode realmente terminar ali. O batismo é o início de uma nova vida com Cristo e de uma vida de discipulado. Uau! É possível também que após o batismo a gente não encontre em nós nenhum superpoder, né? Exato. Porque, de fato, as mudanças elas vão acontecendo progressivamente. Mas é interessante que Deus, desde o nosso nascimento, Ele já nos deu alguns dons especiais. E esses dons eles são desenvolvidos pelo Espírito Santo. E após o batismo, que eu decidi entregar minha vida mais ainda a Ele, completamente, Ele vai ainda potencializando para a gente servir a outros, amar a outros e cuidar de outros também. Interessante que vocês mencionaram os dois com relação à vida no Espírito Santo após o batismo. E como o Espírito Santo é esse agente transformador. Como que eu posso viver essa vida no Espírito após entregar a minha vida a Cristo Jesus através do batismo? Essa vida no Espírito, pastor, eu vejo pela minha experiência, pelo que o texto bíblico ensina, nós vivemos essa vida no Espírito tanto por meio da comunhão com Deus, através da oração. Jesus diz em Lucas 11, na verdade, que devemos pedir que o Espírito Santo nos batize todos os dias. Então, viver no Espírito é isso, é pedir que Ele nos influencie todos os dias. Consequentemente, eu tenho que exercer meu dom espiritual para que eu possa discipular outras pessoas e trazê-las para Cristo. E também eu vivo no Espírito quando eu vou desenvolvendo o que a Bíblia chama em Gálatas 5, 19 a 21 de fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? É um fruto. Imagine 9 gomos num cacho de uva, digamos que tivesse 9 gomos. Esses 9 gomos formam um cacho de uva, pois o fruto do Espírito é um cacho com 9 qualidades de caráter. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então eu passo ao longo da minha vida de discipulado, desenvolvendo isso, compartilhando isso com outras pessoas, desenvolvo, compartilho. Não quer dizer que eu não vá errar, que eu não vá pecar. Eu achava no início da minha vida cristã, né? Agora eu me batizei, eu não vou pecar mais. Muito pelo contrário, eu vou continuar pecando. Eu não serei mais um pecadeiro, né? Deus me liberta do poder do pecado, mas da presença ainda não. Mas enquanto eu estou nesse processo, é Ele quem vai me ajudar a me arrepender, a voltar para Cristo e a crescer mais a cada dia como pessoa. E também a gente pode cair no erro de achar que o dom do vizinho é mais precioso que o meu, né? Realmente. Mas todos os dons são preciosos, né? 1 Coríntios fala sobre isso, Paulo menciona muito bem que Deus distribuiu os dons a todos e todos dentro do corpo da igreja são importantes, quer seja o dedinho do pé até o outro órgão mais importante, todos fazem a diferença.
E nessa questão de discipulado, para a gente alcançar alguma pessoa, há pessoas que da minha maneira, eu talvez não alcance como você alcance, como você em casa alcance. É a sua maneira, o seu jeitinho, é o jeito que Deus lhe preparou até aqui para alcançar diversas pessoas. E há muitas pessoas para serem alcançadas se a gente se permitisse colocar nas mãos de Deus e a atuação do Espírito Santo. Amém. Bem, a gente está nessa série, a Bíblia é Fácil, já há algumas semanas. E quem sabe alguém está no vale da decisão. O que eu devo fazer agora? Pastor Jefferson, você teria alguma palavra para essas pessoas que têm estudado a Bíblia, quem sabe pela TV, ou nas igrejas, mesmo com você, nas outras igrejas aqui em Toronto e ao redor do mundo? Se eu pudesse dar um conselho para você que está em casa, tente Jesus. Se você está com alguma dificuldade no lar, tente Jesus. Se você está com algum problema no matrimônio, tente Jesus. Se você está procurando sentido para a sua vida, tente Jesus. E Ele vai te ajudar a tomar as melhores decisões na vida para você ter uma vida muito feliz aqui e na eternidade. Pastor Leandro, você gostaria de complementar? Jesus tem um convite para você em Apocalipse 3, verso 20. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou cear com você e você vai cear comigo. Cristo quer ter uma refeição íntima, uma relação íntima com você. Só que o coração, ele tem uma porta cuja maçaneta é só pelo lado de dentro. Ele não vai arrombar o seu coração para que ele possa entrar. Por isso que este programa existe. É para ajudar a você neste processo. Muito obrigada pelas sábias palavras. Pastor Jefferson, ora por nós, por favor, nesse momento. Vamos orar. Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor que o Senhor não desistiu da gente, mesmo quando a gente estava lá envolvido nos mais terríveis pecados. O Senhor olhou para nós com carinho, com amor e desejou nos ver com uma vida transformada. Em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Se você deseja conhecer mais sobre o estudo do batismo, peça logo sua revista Bíblia Fácil. Ela chegará na sua casa para você estudá-la e aprender mais sobre Jesus. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973 ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Obrigado por participar desse episódio e desta série. Que Deus te abençoe e espero vê-la na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.